Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo à nossa aula para estudar o regimento interno do CRO do estado do Amazonas, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Reta final aí, estamos próximos. É claro que a gente já estudou aquilo que é bem interessante, porque o início é muito interessante, é o que mais cai. E agora nós vamos começar a estudar as competências, né? Aí da Assembleia Geral do CRO-AM, por exemplo, né? Então, na nossa última aula, nós abordamos, por exemplo, em relação à Assembleia Geral, como ela funciona, né? A sua estrutura, e é justamente isso que nós vamos começar a estudar, né? Toda essa estrutura aqui dos órgãos administrativos, órgãos técnicos, órgãos colegiados, órgãos deliberativos executivos e órgãos deliberativos. Então nós estamos falando do órgão deliberativo que é a Assembleia Geral, tá? Então vamos lá para a gente não perder muito tempo, porque está próximo a prova de vocês, né? Compete então a Assembleia Geral. Lembrando, a Assembleia Geral, é um órgão deliberativo. É um órgão deliberativo. Apreciar o relatório anual da diretoria. Então a Assembleia Geral, ela vai apreciar aí, né, o relatório anual da diretoria. Apreciar anualmente as contas da diretoria. Então, aprecia, olha só, a Assembleia Geral, ela aprecia relatório e conta. De quem? Da diretoria, tá? Da diretoria. Autorizar as operações imobiliárias referentes às mutações que impliquem em reduções no valor de seu patrimônio. Quando a gente fala dessa mutação aqui, nós estamos falando de afetação e desafetação. Lembrando que já trabalhamos, eu não sei se com vocês, mas já falamos dos bens públicos, né? Nós temos bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial e os dominiais. Então são aí bens que são afetados e podem ser desafetados. O que é isso? Quando eu desafeto um bem, era um bem de uso comum e esse bem ele passou a ser de uso especial. Então houve uma desafetação. Agora, é um bem de uso especial, está em desuso. Eu posso desafetar para se tornar um bem dominial. Então, isso é direito civil, tá? Fixar ou alterar os valores das taxas, emolumentos e contribuições cobrado pelo CRO, né? Então, quem faz parte tá? Quem faz parte do Conselho Regional de Odontologia vai pagar a anuidade, né? Aí a taxa para manter ativa aí e também ter a licença para o trabalho laborativo, né? Deliberar sobre as questões e consultas submetidas à sua decisão pelo plenário ou pela diretoria. Então a diretoria, o plenário pode levar questões que são, né, aí de competência da Assembleia para aí julgar. Nós pulamos o 4, né? Eleger um delegado e o respectivo suplente para participar da Assembleia, a que se refere o artigo 3º da lei, ó, 4.300 artigo. Então, um decreto aí que nós temos, né, que diz que um delegado irá participar. Então, quem elege, quem escolhe esse delegado para representar é aí a Assembleia Geral. E aprovar as atas e suas reuniões. É claro, reuniões da Assembleia, as atas da Assembleia, quem vai aprovar é a própria Assembleia, tudo bem? A Assembleia Geral reunir-se-á em sessões ordinárias, ou seja, quando a gente fala sessões ordinárias, é aquilo que está planejado. É aquilo que está planejado. Anualmente, na época própria para apreciação das contas do relatório da diretoria. Então, olha só, a Assembleia Geral, ela vai se reunir ordinariamente, anualmente. Ou seja, uma vez por ano.
Então, uma vez por ano. É ordinário isso aí, tá? Justamente para apreciar as contas e o relatório da diretoria. No prazo de 45 dias após a data da posse dos novos membros de um plenário eleito ou designado para apreciação das contas do relatório da diretoria da composição substituída. Parágrafo único. Nos casos de reeleição ou prorrogação de mandato, é indispensável a reunião que se refere à linha B. Então, essa reunião, né, ela deve acontecer no prazo de 45 dias após a data da posse do novo aí, integrante, né, ou novo membro de um plenário, tá bom? Sessões extraordinárias. Então, nós temos que ter em mente, pela Assembleia Geral é feito, né, as reuniões ordinárias, são aquelas que estão planejadas para acontecer, né, anualmente, uma vez por ano, e as sessões extraordinárias sempre que for necessário, né? Então, sobre questões de competência executada, a prevista no inciso anterior, ou quando a ocorrência de evento, né, um evento aí, por seu vulto, importância ou urgência, ó, a critério do plenário ou da diretoria justifique a providência, né? Aí para se reunir, tá? No ano de eleição do Conselho Regional, a Assembleia Geral será realizada de 30 a 45 dias antes da data fixada para essa eleição. Então, né, vamos ter aí a eleição do Conselho Regional. A Assembleia não pode, né, antes desse prazo, né, antes de 30 a 40 dias, né, não pode acontecer. Então, o prazo máximo aí para acontecer, 45 dias antes da eleição, da data fixada para a eleição. Artigo 17. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente do CRO, por meio do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 10 dias da data marcada para sua realização, no qual deverá constar expressamente data, local e ordem do dia da reunião. Então, isso aqui não é importante. Agora, isso aqui é o quórum. Ah, professor, o que é o quórum? Quórum, pessoal, é quantidade de voto. Quantidade de voto. Então, isso é o quórum, a quantidade de voto. Então, o quórum mínimo para instalação da Assembleia em primeira convocação é constituída pela maioria absoluta de seus membros. E em segunda convocação, com qualquer número dos membros presentes. Então, a primeira convocação aí deve ser constituída pela maioria absoluta de seus membros. Ou seja, conforme, né, a gente fala sempre que é 60%, porque a maioria tem gente que diz o seguinte, 50 mais 1, tá errado, né? Mas fica, né, para entender a matéria 50 mais 1, então. A verificação do quórum precederá a abertura dos trabalhos das sessões e será feito por meio de chamada processada pelo secretário após a assinatura do livro de presença. A inexistência do quórum da primeira convocação implicará na transferência da Assembleia Geral para o meio da hora, né? Por meio hora depois. O que acontece? Olha só, a convocação, né? A convocação dessa Assembleia, nós temos a primeira convocação e o quórum é a maioria absoluta. Então, maioria absoluta dos membros. Aí na segunda, né? Segunda convocação, aí a segunda, então olha só. Vou colocar primeira convocação. Não, peraí, tá errado isso aqui. Tá assim, ó. Convocação. Primeira, segunda. Primeira, maioria absoluta. Maioria absoluta. Segunda, maioria dos presentes. Maioria dos presentes. 19. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. Então, quando a gente fala de as deliberações aqui, estamos falando o seguinte, né? Da Assembleia, estamos falando das decisões. As decisões. As decisões serão tomadas, serão decididas por
maioria, olha só, isso aqui é importante, por maioria dos presentes. Maioria aí dos presentes, tudo bem? Dos votos dos membros presentes. Divulgadas por meio de atos do presidente. O presidente, então, é ele que tem a competência para divulgar, isso aí. E constarão de atas das sessões respectivas, né, o que foi conversado, o que aconteceu, as quais serão obrigatoriamente assinadas pelos integrantes da mesa diretora e optativamente pelos membros do corpo de vogais. Então, o corpo de vogais pode assinar a ata? Pode, mas né, é uma opção, tá? É uma opção. Mas é obrigada a assinatura aí dos integrantes da mesa diretora, né? A mesa responsável aí pela presidência das deliberações, ou seja, das decisões, tá? Onde eles vão ali fazer a questão de ser intermediários, né? Ao término dos trabalhos, o presidente suspenderá a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, reabrindo-a posteriormente para leitura e discussão, aprovação e assinatura da ata lavrada, né? As alterações da ata constarão de termo aditivo que passará a integrar, né, o seu texto, né? Então, na primeira decisão e tudo mais, né, ficou acatado isso, né? Então, essa ata aqui é a primeira ata, né? Depois, eles vão ler essa ata aqui, alguém vai ler essa ata, se tem algum erro, eles não vão, né, alterar a ata, eles vão apenas colocar um termo aditivo, né, para fazer ali a correção, tá bom? Daquele erro, mas não vão excluir essa primeira ata. Então, só um termo aditivo aí, tá? A Assembleia Geral reunida para o fim eleitoral, a que se refere o inciso 5 do artigo 15, observará naquela eleição as normas específicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia sobre a matéria. Artigo 21. A leitura de documentos durante a sessão poderá ser resumida por proposta da mesa diretora submetida à Assembleia Geral. Parágrafo único. Ao término da leitura resumida do documento, isso aqui é a ata, estão lendo a ata, tá? Será concedida a palavra somente para fim de esclarecimentos pela mesa diretora quanto ao texto resumido, por 3 minutos a quem solicitar. Então, em relação ao texto resumido, né? Aí, quem está ainda em dúvida e quer falar alguma coisa, vai ter aí a autorização da mesa diretora e terá que respeitar 3 minutos para falar, né? Para fazer algum apontamento, alguma defesa em relação. Artigo 22. Para fazer uso da palavra, o participante da Assembleia Geral deverá se inscrever mediante comunicação verbal à mesa diretora, tá? Então, para fazer uso da palavra, o participante da Assembleia deverá se inscrever mediante comunicação verbal da mesa diretora antes do início da discussão, assunto sobre o qual deseja pronunciar-se. Então, antes de iniciar a sessão, então ele vai ter que se inscrever e também mencionar qual ponto ali, né, da ata ele precisa falar, precisa relatar, precisa atacar, tá? O presidente, louvando-se em informações do secretário, determinará a sequência dos oradores da discussão, por ordem das respectivas solicitações, salvo quando a critério justificado da mesa diretora, tal ordem deve ser alterada em benefício do encaminhamento da discussão. Tá, pessoal? Isso aqui é mais leitura. É uma leitura chata, mas a gente tem que ler. Não será permitido o uso da palavra durante a discussão por mais de uma vez sobre o mesmo assunto, limitando o tempo respectivo a 5 minutos. Então, quero falar de 2 assuntos, né? Lembrando que são 3 minutos. Tem mais um assunto, não pode ser o mesmo, eu tenho aqui mais 2 minutos, tá? Os apartes serão solicitados à mesa diretora e admitidos com o consentimento do orador, apenas para esclarecimentos. Sem prejuízo do tempo destinado ao orador, é limitado a 2 minutos concedido a cada apartante, podendo, porém, ser excedido este limite quando o orador transferir ao apartante todo ou a parte, o restante do seu tempo, tá? Sobre o tempo de alguém, posso transferir para outra pessoa, tá? Artigo 23. Mediante requerimento de qualquer membro participante e a critério da mesa diretora, poderá ser alterada a sequência dos assuntos constantes da ordem do dia, respeitados o que se encontra em regime de urgência, estabelecimento e critério prévio para discussão e votação de determinados assuntos e permitido destaque de emendas. Por proposta da mesa diretora, aprovada pela Assembleia Geral, poderá ser promovida por meio de
à autoridade competente a retirada do recinto da sessão do participante cujo procedimento torne inconveniente ao processamento dos trabalhos. Então aqui nós trabalhamos toda a Assembleia, né, os pontos principais da Assembleia, né? Então aqui nós falamos da Assembleia, falamos também da sua composição, tá? Nós falamos que a Assembleia Geral é um órgão deliberativo, constituído pelos cirurgiões dentistas, neles inscritos, então não é qualquer dentista, tem que ser cirurgiões dentistas, que se achem no pleno gozo de direitos profissionais e quites quanto às suas obrigações pecuniárias para com a sua autarquia, tá? E aí nós falamos também da composição. A Assembleia Geral instalada funcionará com a seguinte estrutura: mesa diretora integrada por 5 membros efetivos. Então, a mesa diretora da Assembleia, né, ela é composta por 5 membros e mais suplentes. O corpo de vogais constituído pelos cirurgiões dentistas mencionados no artigo anterior, excetuando os integrantes da mesa diretora, exceto os integrantes da mesa diretora. E a assessoria técnica integrada pelas assessorias técnicas convocadas ou convidados, tá? Então aí nós temos a formação da Assembleia Geral. E aí a presidência da Assembleia Geral e de sua mesa diretora será exercida pelo presidente do CRO. Então o próprio presidente do CRO é o presidente da Assembleia Geral. São os pontos aí muito interessantes. Se você não assistiu o nosso segundo vídeo, assista. Eu acho que é o segundo ou o terceiro, né? Assista lá, porque é um ponto muito interessante, tá bom? Vamos lá então falar agora do plenário. Vamos lá falar do plenário então, né? Do plenário, artigo 25. Tem muita coisa ainda pra gente falar, né, gente? O plenário é também um órgão deliberativo do CRO, constituído por 5 conselheiros regionais. Então, plenário, olha só, informações interessantes. O plenário é um órgão deliberativo, é um órgão deliberativo composto por 5 conselheiros. Composto aí por 5 conselheiros regionais, tá? Efetivos. Conselheiros, olha só, regionais e efetivos no exercício de seus mandatos. Na ocorrência de vaga, falta ou impedimento ocasional de um membro efetivo, será convocado pelo presidente para substituí-lo um conselheiro regional suplente, que após ser empossado no cargo, passa a exercê-lo em caráter de plena efetividade, durante o período de duração da convocação. O conselheiro regional que faltar sem justificativa ou a licença prévia a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas, alternadas, perderá o mandato, sendo declarada a vacância do cargo, para fim de convocação de suplente, né? Exceto quando justificado. Justificado o quê, prof? Justificado a ausência, né? Até mesmo o próprio parágrafo 2º, ele fala sobre isso aí, né? Ele fala sobre isso aí. O afastamento do cargo de conselheiro por licença ou qualquer outro motivo por mais de 180 dias. Então, ó, afastamento por mais de 180 dias consecutivos ou intercalados, não importa, implicará na perda do mandato. Então, ó, isso aqui implica perda de mandato. Perda de mandato, tá? Sendo declarada a vacância, será declarada a vacância. Professor, o que é vacância? Porque eu estou estudando agora. Vacância é quando o cargo fica vago. Isso é vacância. Para fim de convocação de suplente. Poderão ser integrados ao plenário na qualidade de convocados ou convidados a participarem de seus trabalhos, sem direito a voto os suplentes e outras pessoas
a critério da diretoria, tá? Artigo 26, o plenário em seu período de atividades funcionará com seguinte estrutura: mesa diretora, olha só, mesa diretora do plenário, integrada pelos 3 conselheiros no exercício dos cargos de diretoria, então 3 conselheiros, corpo de vogais, tá? Constituído pelos 2 conselheiros não integrantes, né? São 2 conselheiros que não são integrantes, tá? E o corpo de assistentes, compreendendo os participantes, que se refere ao artigo, tá? Que se refere o parágrafo 4º do artigo 25. E a assessoria técnica integrada pelos assessores técnicos convocados ou convidados. Então é importante aqui, ó, mesa diretora, corpo vogais. Mesa diretora, 3 conselheiros no exercício dos cargos da diretoria, tá? Então eles eles exercem os cargos da diretoria, da mesa diretora. E agora os integrantes, né, aqui do corpo de vogais, são constituídos pelos 2 conselheiros não integrantes da diretoria. Não pode ser da diretoria. Então aqui, olha só, quantos membros nós temos aqui, né? O conselheiro regional falta significativa licença prévia. Ó, não é isso aqui que eu quero, não. Nós vamos ter 5 conselheiros, né? Aqui, do plenário, aliás, desculpa, do plenário. Então, 3 do exercício dos cargos da diretoria e 2 conselheiros não integrantes da diretoria. Então, 3 são da diretoria, 2 não são. E aí tem um corpo de assistente, tem assessoria técnica. E a assessoria executiva, integrada pelos servidores, ó, aqui são servidores, convocados para o desempenho de atividades auxiliares. A presidência do plenário, quem é que exerce? É exercida pelo presidente do CRO. Então você já sabe, a presidência do Conselho Geral é exercida pelo presidente do CRO. A presidência do plenário também é exercida pelo presidente do CRO. Nos impedimentos eventuais do presidente, a presidência do plenário será exercida sucessivamente pelos demais membros da mesa diretora, observada a seguinte ordem de precedência: secretário e tesoureiro. Artigo 28. Os trabalhos do plenário serão secretariados pelo secretário do CRO-AM. Então, em regra, não tem um secretário próprio, né? Então, é o próprio secretário do CRO que vai secretariar o trabalho do plenário. Nos impedimentos eventuais, um erro aqui, né? Feio. Nos impedimentos eventuais do secretaria do plenário, será exercida por secretário ad hoc, tá? Designado e empossado pelo presidente e escolhido entre os membros do corpo de vogais. Então, o secretário será ali próprio, né? Do próprio plenário, tá? E também sai lá um dos membros do corpo de vogais, que são compostos por 2 pessoas, que são independentes da diretoria. Artigo 29. Por meio do seu plenário, compete ao CRO eleger a diretoria. Então, olha só, o seu plenário compete ao CRO. Ó, por meio do seu plenário, compete ao CRO. Então, por meio do plenário, eleger a diretoria, a comissão de tomadas de contas e a comissão de ética e dar posse aos seus membros. Então, o CRO, por meio do plenário, vai eleger a diretoria, a comissão de tomadas de contas e a comissão de ética e dar posse a seus membros. 2. Julgar, decidir nos limites de sua competência legal com o órgão superior sobre matéria processual orçamentária, disciplinar, normativa, eleitoral ou de ética profissional, especialmente quanto. E aí nós temos infrações, né? Infrações à disposição do Código de Ética, de Ontologia, a gente vai ver ainda, ao deferimento de inscrições para fim de exercício profissional, ao cancelamento de inscrições, a cassação do exercício profissional, a ad referendum do Conselho Federal e a imposição de penalidades. Então, cabe aí, né, ao plenário julgar, decidir, né, nos limites de sua competência como órgão superior sobre a matéria processual, orçamentária, disciplinar, normativa eleitoral ou de ética profissional, especialmente quanto essas alíneas, a B, C, D, E e F. Nós temos G aqui aos recursos interpostos às decisões da diretoria. Então, entrou com decisão aqui lá na diretoria e foi jogado improcedente, você pode recorrer, né?
esse recurso vai para o plenário. Então, decidir é o plenário, pessoal, do CRO que nós estamos falando. A concessão de licença aos seus membros, quem concede, né? Aos pedidos de dispensa ou renúncia de seus membros, aos casos conflituosos ou omissos em lei, decretos, regulamentos, neste regimento ou em outros quaisquer atos normativos e aos assuntos relativos ao exercício das profissões de cirurgião dentista, de técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, de auxiliar de prótese dentária e de outras atividades vinculadas à odontologia. Eita, é muita coisa, né? 3. Propor ao Conselho Federal de Odontologia a emenda ou alterações. Isso aqui não é interessante porque isso aqui não cai em provas. Aprovar e alterar o seu regimento interno para homologação pelo Conselho Federal de Odontologia. Quem faz isso é o plenário. Emitir pronunciamento sobre a elaboração do Código de Ética. Então, de fato, né, o plenário é um órgão que vai decidir, que vai julgar recursos, né? Mas também é o órgão competente para alterar, redigir, criar normas e regras para o próprio CRO, né? Julgar os pedidos de inscrições e registro de candidatos às eleições para os cargos de conselheiros e a função de delegado eleitor. Autorizar a instalação de delegacias regionais e representações nas regiões administrativas do Amazonas. Então, quem vai autorizar isso é o plenário. Apresentar e encaminhar à Assembleia Geral o relatório anual da diretoria. Então, olha só, a diretoria, olha o que acontece. Olha só o que acontece. Eu tenho a diretoria aqui. A diretoria envia o relatório para onde? Para o plenário. E o plenário, ele apresenta ao Conselho Geral. Porque quem vai julgar, quem vai apreciar é o Conselho Geral, o relatório da diretoria, né? O relatório anual da diretoria, tá? Tanto o relatório, né, das suas atividades, como também de contas, tá? Elaborar e aprovar anualmente a programação de atividades mínimas, né, a serem incluídas pela diretoria em seu plano de administração. Aprovar a sua proposta orçamentária. Então você percebe que a importância do órgão do plenário é um órgão muito importante para o CRO. É o próprio CRO funcionando, né? Apreciar e julgar os pareceres da comissão e a tomada de contas quanto aos balanços, processo de tomada de contas, tá? Propor à Assembleia Geral as operações imobiliárias que se refere. Beleza? Vamos passando, tá? Autorizar e supervisionar para fim de reconhecimento e habilitação ao exercício profissional, fiscalização e funcionamento em todo o estado do Amazonas, ressalvadas as competências dos órgãos próprios do Ministério da Educação e de outros órgãos oficiais de cursos ou exames de formação, de cirurgiões dentistas, especialistas e de profissionais de atividades afins da odontologia. Aprovar plano de cargo e salário do CRO, então quem aprova são eles, reconhecer entidades associativas da classe, conceder distinções e honrarias em nome do CRO, aprovar as atas de suas reuniões, delegar a sua competência e fazer cumprir este regimento. O plenário reunir-se-á por convocação do presidente, que é o próprio presidente do CRO, em sessões ordinárias e extraordinárias. As sessões terão caráter privado, podendo, no entanto, serem realizadas públicas. Então, o caráter aqui dessas reuniões, cuidado, isso aqui é importante, elas são privadas, as reuniões do plenário, tá? É ordinária a sessão cuja realização tenha sido prevista no programa anual de trabalho do CRO e as despesas respectivas incluídas na previsão orçamentária do exercício. O intervalo entre duas sessões ordinárias consecutivas não poderão ser superior a 30 dias. Então, tem que no máximo aí a 30 dias é o intervalo entre duas sessões ordinárias, tá? E é extraordinária a sessão convocada nos períodos de recesso do plenário, quanto de ocorrência de evento que, por seu vulto e importância a critério da diretoria, justifique a providência. As despesas com a sessão extraordinária ocorrerão na conta de créditos especiais. Isso aqui não cai em prova, pessoal. A convocação de sessão extraordinária será especificada para apreciação do evento que obrigar, justificando a antecedência no mínimo de 24, tá? Horas. O plenário deliberará por maioria dos votos. Então aqui, ó, a decisão do plenário é por maioria dos votos, não é maioria absoluta, é maioria dos votos. Então, vamos supor, nós temos aqui 10, maioria dos votos, 6. Então, já ganhou. Cabendo ao presidente
voto de qualidade. O que seria esse voto de qualidade? No caso de empate, o presidente ele vai desempata, né? Em qual sentido? Lembrando, o presidente aqui, ó, por exemplo, são 10, deu, ó, 5 sim, né? 5 sim, 5 não. Mas o presidente votou aqui, ele tem um voto de qualidade. Logo, isso o sim ganha. É isso, tá? O quórum mínimo para deliberar, tem um quórum mínimo, né, para decidir, será de 3 membros efetivos. Então, eu posso discutir uma matéria desde que, né, eu tenha 3 membros no mínimo, tá? O ideal é que estejam todos para discutir, né, várias posições, mas o mínimo são 3 membros. Beleza? E aqui nós temos as sessões ordinárias constarão, isso aqui vocês vão ler depois, né? Isso aqui não é interessante. São atribuições da mesa diretora por meio de seus integrantes. Presidente, abrir, presidir, suspender, adiar e encerrar sessões. Designar comissões e relatores. Dar posse aos membros suplentes convocados para participarem, tá? E designar membro ad hoc, dar-lhe posse, né? No caso, né, de vacância, eles vão nomear aí um membro ad hoc, tá? Coordenar os trabalhos da assessoria técnica e exercer o voto de qualidade. Então, o presidente do plenário tem voto de qualidade. E aí nós temos competência do secretário. Eu acho que não, isso aqui não é interessante para nós, tá? Uma vez que a gente está bem em cima, né? Agora, são atribuições do corpo vogais por meio de seus integrantes. Substituir por seus membros mais idosos o presidente em seus impedimentos eventuais, na ausência simultânea dos demais integrantes da mesa diretora. Então, na ausência simultânea, quem vai substituir é o corpo vogais aí, o presidente. Lembrando que é o mais idoso do corpo aí, né? Do corpo vogais. Beleza? Participar de debates, participar de comissões, exercer funções de relator, exercer função aí de OC, e exercer o direito de voto, né? E aí nós temos a competência do corpo de assistente, tá? Isso é interessante? É interessante, tá? Mas tem coisas que a banca cobra, tem coisas que a banca não cobra, tá? Pessoal, paramos aqui no artigo 41, muito obrigado, sucesso aí, leia essa lei porque dá tempo de ler e até a próxima. Aquilo que é necessário explicar, nós vamos explicando, aquilo que não é, eu não explico, passo, porque a gente já conhece como a banca cobra as situações, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!